Então, gente, essa semana a gente está comemorando 500 anos da Reforma Protestante, então eu queria interromper um pouquinho o nosso curso de exegese e dar uma aula especial hoje sobre Reforma e o Reino de Deus. Espero que você goste, fica aí com a aula que eu gravei agora há pouco. Então, eu queria interromper um pouco o estudo de exegese e falar um pouco sobre Reforma. Então, eu preparei um estudo especial para hoje, que é esse estudo aí, sobre Reforma e o Reino de Deus. A gente vai falar sobre a relação entre essas duas coisas, Reforma e Reino de Deus, tá bom? Então, qual o objetivo aqui? O objetivo é a gente responder essas perguntas aí. Primeiro, a Reforma Protestante foi um evento único na história, uma coisa que acontece uma vez e nunca aconteceu antes, nunca vai acontecer depois, é um evento único, especial. Segundo, o que significa a palavra reforma quando a gente fala reforma protestante? A palavra reforma aí quer dizer o quê? Né? Qual é a implicação disso? E terceiro, qual é a implicação disso para hoje? Como que a gente pode aplicar essa ideia? E para a gente estudar isso, eu queria sugerir a gente tomar um rumo um pouco diferente do que as pessoas costumam tomar quando falam de reforma. Quando falam de reforma, as pessoas tendem a olhar para a história da igreja, para a história dos últimos, 2000 anos, últimos 1000 e poucos anos. E aí falam da necessidade da reforma e o que aconteceu depois. Eu queria voltar mais ainda, a gente olhar para a Bíblia, dentro da Bíblia, como que isso evoluiu. Certo? Então, para esse estudo, isso aqui é coisa minha, tá? Não é, você não vai encontrar isso aqui em livro. Eu inventei isso da minha cabeça. É o meu jeito de ver história. Então, o que é isso aqui? É a linha do tempo, tá certo? Aqui está a linha do tempo da história, do mundo. Aqui está a criação, aqui está a volta de Jesus, tá certo? No meio da história tem o quê? A cruz, ou no 30 lá, depois de Cristo. Antes disso, o que eu tinha? Eu tinha Antigo Testamento. Depois da cruz, o que eu tenho? Um Novo Testamento, certo? O que eu fiz aqui, que é especial para esse estudo, que é coisa minha, é isso aqui. Eu dividi o Antigo Testamento em dois períodos. Isso aqui no meio, esse símbolo aqui está aqui para representar o Monte Sinai. É a minha tentativa de desenhar o Monte Sinai. Pode ser as pirâmides do Egito também, se você quiser. É na mesma época. Então isso aqui está dividindo o Antigo Testamento em duas partes. Um período patriarcal, que eu estou chamando de período patriarcal, e um outro período que eu estou chamando de período nacional. Vou explicar daqui a pouco por que eu estou chamando assim. Mas isso são duas divisões do Antigo Testamento, tá? E depois a gente tem o Novo Testamento. Tá claro essa figura, mais ou menos? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, e aqui é onde eu vou tomar um rumo nesse estudo que é diferente do rumo como as pessoas normalmente tratam reforma. Quando as pessoas falam de reforma protestante, elas normalmente falam da história da igreja do Novo Testamento. Elas pegam os últimos 2000 anos, os últimos 1000 e poucos anos. Nesse estudo eu vou fazer diferente. A gente vai voltar mais ainda. Por quê? Porque a igreja nasceu quando? Quando foi que a igreja começou? A igreja começou no dia de Pentecostes? A igreja começou quando Jesus pregou o evangelho na Galileia? Não, a igreja começou no Éden, no paraíso, lá atrás. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Lá no Éden, eles tinham pregação do evangelho? O evangelho foi pregado? Foi. Quem pregou o evangelho? Deus. Deus pregou o evangelho para Adão e Eva. Gênesis 3,15. Deus pregou o evangelho para Adão e Eva. No Éden, eles tinham sacramentos, as ordenanças? Tinham. Certo? O sacramento não começou quando Jesus fez a ceia lá. O sacramento começou lá no Éden, quando Deus matou aquele animal. O primeiro animal a ser morto foi Deus que matou. Certo? Deus matou o primeiro animal para cobrir Adão e Eva de pele. Então Deus mostrou para eles como se fazia sacrifício. Aquilo era um sacramento. Então eles tinham palavra e tinham sacramento. Se eles tinham palavra e tinham sacramento, tinha igreja. A igreja nasceu no Éden. A igreja não começou depois, ela nasceu no Éden. E isso não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça. A confissão belga, que é uma confissão que eu gosto muito, já fala isso. Certo? Eu vou ler aqui, ó. Esta igreja existe desde o princípio do mundo, desde o Éden, e existirá até o fim.
pois Cristo é um rei eterno que não pode estar sem súditos. Se eu disser que a igreja começou no Novo Testamento, eu estou dizendo que Cristo não era rei antes. Cristo não era rei antes? Não, ele já era rei, ele é um rei eterno. E se ele era rei, ele estava sem súditos no Antigo Testamento? Não, ele é um rei eterno e não pode estar sem súditos. Então, a igreja, o reino de Deus sempre existiu, a igreja sempre existiu, desde o princípio do mundo até o fim. Esta santa igreja é mantida por Deus contra o furor do mundo inteiro. Mesmo que ela, a igreja, às vezes, por algum tempo, seja muito pequena e, na opinião dos homens, quase desaparecida. Certo? Então, o que ele está dizendo é assim, tem épocas em que a igreja é muito pequena, tem épocas que a igreja é maior. Um exemplo de uma época em que a igreja foi muito pequena, ele dá aí. Quando Deus guardou para si, na perigosa época de Acabe, 7.000 homens que não tinham dobrado os joelhos a Baal. 7.000 é muita gente? Não, tinha, 7 milhões de pessoas em Israel, 7.000 era a igreja. A igreja era muito pequena dentro dos 7 milhões que havia. Mas mesmo pequena, ela existia. Ela nunca desapareceu. O mundo sempre tenta comer pedaços da igreja, sempre tenta imprensar a igreja, e a igreja pode chegar a um ponto que a igreja vai se encolhendo, e chegou só a 7.000. Mas ela existia? Ela existia. A igreja sempre existe. É isso que ele está dizendo. Ela sempre existe. Desde o princípio do mundo até o fim. Às vezes ela é pequena, às vezes ela é maior. Não importa se ela é grande ou pequena. O que importa é que ela sempre existe. Tá? Então a igreja sempre existiu e ela nasceu no Éden. E o que aconteceu lá no Éden? Como eu disse, Deus mesmo ensinou Adão e Eva a oferecerem sacrifícios. Não foi? Deus matou o primeiro animalzinho para cobrir Adão e Eva de pele. E o que a gente vê na história seguinte, isso é Gênesis 3, quando Deus matou o animal para cobrir Adão e Eva de pele. Gênesis 4, qual é a história que a gente tem? Caim e Abel. E como é que começa a história de Caim e Abel? Começa assim dizendo que eles estavam lá oferecendo sacrifício. No final de tempos, Caim e Abel foram lá oferecer um sacrifício a Deus. Ou seja, eles continuaram fazendo aquilo que os pais deles fizeram, aquilo que os pais deles aprenderam de Deus. E aí acontece aquele incidente da história de Caim e Abel. Caim mata Abel. E o que fica aparente quando você lê a história, parece que é o seguinte, Caim matou Abel. Então Abel estava morto e Caim era o ímpio. Mas Adão e Eva tinham outros filhos. Mas depois daquilo, parece que os outros filhos pararam de oferecer sacrifícios. Aquilo que Deus ensinou para eles, para Adão e Eva no Éden, os outros filhos tinham parado de fazer. Por que parece isso? Porque chega Gênesis 4, 26 e diz o quê? Também é Sete. Sete era um outro filho de Adão e Eva. Adão e Eva tinha Caim, era o mais velho, Abel, Caim matou Abel. Então, Abel morreu, Caim era ímpio, mas eles tinham outros filhos. Sete era o terceiro. Terceiro não sei se era o terceiro, mas era mais um. E aí Sete teve um filho, então esse filho já é o neto de Adão e Eva, a quem deu o nome de Enos. Enos é neto de Adão e Eva. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. O que isso está dizendo? Se eles começaram a invocar o nome do Senhor nessa época, é porque na época anterior eles tinham parado de invocar. Então, 2 gerações, Adão e Eva, Caim e Abel oferecem sacrifício, mas aquela geração para de oferecer sacrifício, a geração seguinte tem que recomeçar a invocar o nome do Senhor, certo? Tem que começar de novo. A primeira reforma da igreja foi quando? Foi aí. Primeira vez que a igreja se esqueceu do que tinha que fazer no mundo, e aí Enos vem e começa a invocar o nome do Senhor de novo. Então a gente pode dizer que Enos reformou o culto ao Senhor. Foi uma reforma, certo? A igreja tinha se corrompido, tinha se esquecido do que significava, de como eles deveriam servir a Deus. E até que vem um homem e reforma o culto e diz, não, vamos voltar a fazer o culto como Deus ensinou lá no Éden. E ele invoca o nome do Senhor de novo. Então a família de Enos
é uma família diferente das outras famílias do mundo, certo? Caim estava vivo ainda, certo? E Caim continuou lá, e a linhagem de Caim era de gente muito inteligente, muito forte, muito poderosa. Eles inventaram um monte de coisa, os filhos de Caim, os netos de Caim. Mas mesmo ele sendo tudo isso, a família de Enos, tinha um monte de famílias na terra, a família de Enos começou a fazer o quê? Invocar o nome do Senhor. Fazer aquilo que todo mundo devia estar fazendo desde o Éden. Então Enos tem uma família diferente. Noé vai ser parte dessa família. Noé é o 6º neto de Enos. É o tataraneto de Enos. Certo? A família de Noé é mais uma dessas. E a família de Noé vive numa época em que aconteceu o quê? Gênesis 6 diz o seguinte, tá aí o texto, ó. Quando os homens começaram a se multiplicar na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos dos poderosos, ou seja, daqueles descendentes de Caim lá, que estavam se tornando cada vez mais poderosos, os filhos dos poderosos viram que as filhas dos homens eram bonitas. E fizeram o quê? Em vez de um homem se casar com uma mulher, eles tiveram uma ideia. Eu sou poderoso demais, eu quero me casar com um monte. Certo? Um dos filhos de Caim é o primeiro a ter essa ideia, é Lameque. Ele é o primeiro a tomar 2 esposas. E isso vai se tornando cada vez pior. Escolheram para ser aquelas que lhes agradaram. E o que aconteceu? O que aconteceu é, os poderosos, os mais fortes, começaram a tomar mais mulheres. O que significa que aquela família que era fiel a Deus fez o quê? Começou a minguar, porque não tinha mais mulher para eles casarem. Se você tem um homem e 10 mulheres, você tem um povo. Mas se você só tem uma mulher, não importa se tem 10 homens, você não tem um povo, você não consegue procriar, você não consegue ter uma nova geração. Então, foram acabando as mulheres disponíveis para o povo de Deus. Então o povo de Deus começou a minguar. Os ímpios começaram a crescer, porque eles eram poderosos, fortes. Eles inventaram a fundição, né? Um dos filhos de Caim inventou a fundição. Eles inventaram a música, eles inventaram um monte de coisa. E os crentes foram diminuindo, até que só sobrou quem? Quantas pessoas tinha a igreja nessa época? 8. Quantas pessoas tinha no mundo? Sei lá, 1 milhão de pessoas no mundo. Mas quantas pessoas tinha na igreja? 8. A família de Noé. Todas as outras famílias estavam corrompidas, só sobrou a família de Noé. E o que é que Deus fez? Deus separa Noé para fazer o quê? Reformar o mundo. Aí não é um homem que vai e começa uma reforma. Deus faz uma reforma. Como? Como é a reforma na época de Noé? Deus destrói o mundo. Deus destrói o mundo e só sobra a família de Noé. Todas as pessoas que existem hoje no mundo somos todos não apenas descendentes de Adão e Eva, mas descendentes de Noé. Tá? Porque todas as outras pessoas da época de Noé não sobraram, eles morreram. E é isso que diz Hebreus 11. E por que Deus preservou Noé? Pela fé, pela graça mediante a fé. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Certo? Então, Deus preservou aqueles que tinham fé. Quem que tinha fé? Quem tem fé? A igreja. E Deus destruiu o mundo, destruiu os ímpios. Novamente, começou tudo de novo. Agora a gente tem uma família de gente que tem fé. A igreja é agora a maioria. Depois do dilúvio, a igreja era 100% do mundo era igreja, porque era só a família de Noé que existia. Mas mesmo dentro da família de Noé, você começa a ver desvios. Um dos filhos de Noé vai lá e faz besteira com o pai e tudo. E aí é um dos filhos de Noé, Sem, que vai continuar a fé. Noé tinha 3 filhos, um deles continua a ideia da fé, os outros 2 não. E depois de Sem, os descendentes de Sem continuam a fé. Quem são os descendentes de Sem? Sei lá, o bisneto do bisneto de Sem é quem? Abraão. Depois Isaac, depois Jacó. Então, eles vão continuar a fé.
Eles vão continuar a igreja. E mesmo dentro dessa época, aí você pensa, mas aí dentro dessa época a igreja permaneceu fiel, certo? A igreja era igual à família de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a igreja então era fiel a Deus, certo? Errado. Mesmo dentro dessa época, Abraão, Isaac e Jacó, de tempos em tempos, tinham que fazer o quê? Olha, vamos parar o que a gente está fazendo e vamos voltar ao que a gente fazia antes. Olha aí, um exemplo aí, Gênesis 35, tá aí, ó. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e aos todos que estavam com ele. Ele está falando com a sua família. Não é com o mundo, é com a sua família. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Dentro da família de Jacó tinha gente que tinha ídolo. Purifiquem-se, troquem de roupa, venham, vamos subir a Betel, onde eu vou fazer um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e tem estado comigo por onde tenho andado. Vamos voltar para Betel, vamos voltar ao que a gente fazia antes. Vamos parar, pega esse Deus estranho, esse Deus estrangeiro que você tem e joga fora. E vamos voltar a servir ao Deus que apareceu quando eu estava lá em Betel. Mas eles foram influenciados por quem então deles? O mundo inteiro era idólatra, influenciados pelas pessoas que estavam à volta dele, né? Por que eles foram influenciados? Pelas pessoas que estavam à volta, pela própria família deles. Você continuar lendo esse texto, você vai ver que, se não me engano, é Raquel que tinha pego um ídolo do pai dela. O pai dela tinha uma estátuazinha de um ídolo, ela pegou aquilo e levou com ela na bolsa, quando ela saiu da casa do pai dela. E aí Jacó, chega uma hora que a coisa estava insuportável, e Jacó tem que fazer o quê? Gente, peraí. Para tudo. Vamos pegar tudo isso aí que vocês foram influenciados pelo mundo, joga isso tudo fora, toma banho, troca de roupa, e vamos voltar a fazer aquilo que a gente devia estar fazendo o tempo inteiro. Vamos voltar. Essa é a ideia da volta. Tá entendendo? Os irmãos, estão entendendo onde eu quero chegar? Então, Enos reformou o culto ao Senhor. Aí os poderosos começaram a se multiplicar. O mundo se corrompeu. Deus reforma de novo. Traz Noé. Aí os filhos de Noé se corrompem. Aí Deus escolhe Abraão. Ótimo, legal. Aí Abraão, Isaac, Jacó, as pessoas começam a se corromper. Aí Jacó começa e diz, não, peraí, vamos voltar ao que estava antes. Eu vou lá e vou fazer um altar e a gente vai adorar o Deus que me apareceu lá em Betel. É aquele Deus, não é esses deuses aí. O que é isso? São sempre reforma, certo? Sempre voltando ao que era antes. E é isso que a gente observa em todo o período patriarcal. Então, para resumir o que eu estou chamando aqui de período patriarcal, certo? É esse período em que igreja, reino de Deus e família eram a mesma coisa. A igreja era igual ao reino de Deus e o reino de Deus era igual à família. O que eu quero dizer? O chefe da família, quem era o chefe da família? Era o patriarca, era o pai. Era Abraão, Isaac, Jacó. Ele também era o chefe da igreja, ele era o sacerdote da sua casa. Nesse texto, quem vai construir o altar? Nesse texto, Gênesis 35. Quem está construindo o altar? Jacó. Ele é o sumo sacerdote da sua família, certo? O chefe da igreja é o mesmo chefe da família, que por sua vez também é o mesmo chefe do reino de Deus. Quem era o chefe do reino de Deus? Quem era o rei da igreja daquela época? Jacó. Então, o patriarca, o sumo sacerdote e o rei eram o mesmo indivíduo. O chefe da família, o chefe da igreja e o chefe do reino de Deus. Então, igreja, família e reino de Deus eram idênticos. Existiam hipócritas nessa época? O que é um hipócrita? O hipócrita é alguém que parece que tem fé, que está no meio da igreja, mas que na verdade não tem fé. É alguém... O hipócrita não é o mundo, a pessoa do mundo já é do mundo. Você olha para ela, você sabe, essa aí é do mundo, esse é ímpio. O hipócrita é aquele que você olha e você pensa, esse cara é da igreja, esse cara é crente, mas na verdade ele não é. E como é que eu sei que ele não é? Porque ele não tem fé. Nessa época existiam hipócritas? Existiam. Exemplo, Esaú. Isaac teve 2 filhos. Isaac tinha fé. Um dos filhos guardou essa fé, que foi quem? Acabamos de ver aqui, Jacó. O outro filho queria saber de fé? Não, ele queria ele se casou com as mulheres dos cananeus. O outro filho, quem? Esaú.
Esaú era um hipócrita dentro da igreja. Enquanto Isaac era o chefe da igreja, Esaú e Jacó eram membros da igreja. Esaú era hipócrita, Jacó tinha fé. Tá dando para entender, então? Então, todo esse período patriarcal, família, igreja e reino de Deus era a mesma coisa. O reino de Deus e a igreja era aquela família. Aí no Egito, aí Jacó, continuando a nossa história, né? Jacó vai descer junto com os seus filhos e vai passar a morar lá no Egito, não é isso? Aí vai se levantar um rei que não conhece José e começa a escravizar Israel. Nessa época, o que aconteceu? O povo se manteve fiel à lei de Deus, não foi isso? Não. O povo se esqueceu do Senhor. Se esqueceram tanto que quando Deus aparece para Moisés, olha o que Moisés diz. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhe direi? Qual é o teu nome? As pessoas esqueceram quem era Deus. Que Deus você é? Você é qual Deus? Qual dos... Tem um monte de deuses aqui no Egito. Qual desses você é? Entende? A igreja se corrompeu, a igreja se adaptou, se amoldou ao padrão do Egito. Ao padrão de ter vários deuses. E aí Moisés tem que perguntar, qual deles é você? Como é que eu vou dizer qual o nome deles? Aí Deus vai dizer para Moisés, olha, eu sou o que eu sou. Eu não sou nenhum desses deuses que você conhece. Eu sou o que eu sou. É isso que você vai dizer para os israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Ela é influenciada. A igreja está constantemente sendo influenciada pelo mundo, se amoldando ao padrão do mundo. Constantemente. E aí o que acontece? Uma nova reforma. Deus vai e reforma a igreja. E diz, para, vocês esqueceram quem eu sou, vocês esqueceram o que vocês têm que fazer. Então Deus vai lá no Sinai, no Monte Sinai, e Ele faz o quê? Ele dá a lei, os 10 mandamentos, a lei para os israelitas. E quando Deus deu a lei, Ele não apenas Ele deu a lei, mas o que estava acontecendo? Deus estava reformando a igreja. Deus estava restabelecendo o reino de Deus. De fato, Deus estava criando uma nação. É isso que diz Êxodo 19:6. Parece que é 2 Pedro aqui, né? Não é 2 Pedro, é Êxodo... Não, a referência não está errada, não. Isso é Êxodo 19:6 mesmo. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, quando Deus deu a lei, Deus de fato criou uma nação. Então, a gente saiu daquele período patriarcal em que a igreja era uma família. Agora a gente está num outro período em que a igreja é uma nação. Tá dando para entender? No Sinai a gente começa um outro período, que a igreja é uma nação. É o reino de Deus. O reino de Deus está restrito àquela nação, mas não a uma família. Tem várias famílias. Então no Sinai Deus estava de fato reformando a igreja. Houve elementos novos no Sinai? Houve, certo? Pela primeira vez eles tinham a lei escrita. Antes a lei era só falada, era passada de pai para filho. Agora Deus deu uma lei escrita. E agora eles tinham uma organização nacional, não mais patriarcal. Era uma nação, não era mais uma família, certo? Era uma família, eles ainda eram uma etnia, mas eles eram uma nação, não apenas uma família. Só que veja, qual era o objetivo de Deus quando Deus fez essa reforma no Sinai? O objetivo de Deus era criar uma coisa nova. Teve elementos novos, mas qual era a ideia central? A ideia central era que o povo voltasse ao estado anterior. Deus se apresenta, eu sou o Deus dos seus antepassados. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de antes. Eu não sou um Deus novo, eu sou o Deus de antes. Eu quero que vocês façam a mesma coisa que vocês nunca deviam ter parado de fazer desde antes. Está entendendo? A ideia da reforma no Sinai, Deus queria voltar ao que estava antes. Aí vem Moisés, depois de Moisés vem Josué. Aí o que acontece quando Josué morre? As gerações começam a fazer o quê?
se esquecer do Senhor. É isso que a gente tem durante todo o período de juízes. Aí Deus levanta um juiz, aí na época do juiz o povo serve ao Senhor, dá tudo certo. Aí o juiz morre, o povo volta à idolatria, do mesmo jeito que as nações ao seu redor. Aí Deus levanta outro juiz e vai sendo assim, até que chega Samuel. Aí na época de Samuel, o que a gente tem? O líder do povo, quem era? Quem era o líder da igreja? Quem era o sacerdote da igreja na época de Samuel? Era Eli, certo? Samuel mesmo não era da família sacerdotal, mas Eli era o sacerdote. E como era Eli? Ele estava cego. Ele estava cego fisicamente, isso é literal. Ele realmente era um homem e estava cego. Mas ele também estava cego espiritualmente, para aquilo que estava acontecendo espiritualmente na igreja. E aí Deus levanta Samuel. E Samuel é usado por Deus para fazer o quê? Para reformar a igreja de novo. Então Samuel vai novamente reformar a igreja. E vai ungir os dois próximos reis, Saul e Davi. Davi, por sua vez, vai fazer uma reforma, não uma reforma tão grande quanto foi a de Moisés, ou a de Noé, mas Davi vai fazer uma reforma que é importante por muitos motivos. Davi, uma coisa que Davi vai fazer e que as pessoas não percebem que Davi fez, mas ele fez, está lá em 1 Crônicas 18, se os irmãos quiserem ler depois. Davi vai separar a organização da igreja da organização do reino. 1 Crônicas 18 é um texto que ninguém lê, porque é daqueles textos assim: o cronista era fulano, o chefe do exército era fulano, o sacerdote era ciclano. Por que aquilo é importante? Davi está dizendo, olha, o sacerdote é sacerdote, o chefe do exército é chefe do exército, o rei sou eu. Então, o reino de Deus tem uma estrutura, a igreja tem uma outra estrutura separada, são estruturas separadas. Está entendendo? Que na verdade é uma coisa que começou já na época de Moisés. Quem era o líder político na época de Moisés? Moisés. Moisés, quem era o líder? Quem julgava as questões do povo? Moisés. Mas quem era o sacerdote? Era Moisés? Não, era Arão. A estrutura da igreja era uma, a estrutura do reino de Deus era outra. Davi vai tornar isso, como que eu posso dizer, assim, vai homologar, vai tornar isso oficial, certo? A estrutura do reino é uma, a estrutura dos sacerdotes é outra. Um tá subordinado ao outro, mas são estruturas separadas. Aí vem Davi, depois Salomão, depois vem Roboão, neto de Davi. Roboão faz o quê? Os presbíteros dizem para Roboão: Roboão, seguinte, alivia os impostos, porque aí o povo vai ficar todo mundo junto. Roboão deu ouvidos aos presbíteros da igreja? Não. Roboão fez o quê? Não, eu vou aumentar os impostos. Eu estou chamando de contra-reforma. Ele fez o oposto do que devia ser uma reforma. Em vez de fazer aquilo que era correto, ele fez o que ele queria fazer. Resultado, o reino de Deus ficou dividido em dois. Um no norte, que eles chamaram de Israel, e um reino no sul, que eles chamaram de Judá. E aí a gente vai ter esse reino dividido, do norte e do sul. E durante todo esse reino, o que a gente tem? São vários períodos de altos e baixos espirituais. O que acontece? A igreja se corrompe. Aí vem um rei e reforma. Ezequias, certo? Josias. Na época de Josias, eles acharam a lei. A igreja tinha se corrompido tanto que o rolo, onde estavam escritos os 10 mandamentos, o livro de Deuteronômio, estava perdido. O templo do Senhor era um escombro. E lá embaixo dos escombros estava o rolo da lei. Aí Josias encontra a lei. Ele fala, poxa, a gente devia estar fazendo isso desde sempre. Aí ele manda reformar o templo e ele faz o quê? Vamos voltar àquilo que a gente devia estar fazendo desde sempre. Alguns reis eram maus e desobedientes. Aí vinha um profeta ou um rei e anunciava a palavra de Deus à igreja e reformava a igreja. Sempre acontecia isso, certo? Ezequias, Josias. Elias, no reino do norte. Chegou a um ponto que no reino do norte só tinha 7.000 pessoas na igreja.
Mas aí Elias é levantado por Deus para reformar a igreja. Certo? Você vê influência dos profetas nessas reformas? Absoluta, influência tremenda. Josias era muito amigo de quem? Jeremias. Quando Josias morreu, Jeremias escreveu um poema. A reforma de Josias não teria acontecido sem a pregação de Jeremias no povo. É Jeremias que é levantado por Deus para pregar e reformar a igreja. E Jeremias faz isso entre o povo, Josias faz isso oficialmente no reino. Ezequias, antes dele, o avô de Josias é Ezequias. Bisavô de Josias era Ezequias. O avô de Josias era um cara mau pra caramba, era o... Esqueci o nome dele, começa com M. Manassés. Mas o bisavô de Josias era Ezequias. E Ezequias era muito amigo de quem? Isaías. Quando você tem um rei bom, o que acontece? Deus levanta um profeta e esse profeta é amigo do rei. E eles trabalham juntos e fazem a reforma na igreja, no reino. Mas quando você tem um profeta mau, como Acabe, um rei mau, como Acabe, Deus levanta um profeta e esse profeta é inimigo do rei. Porque agora o rei quer levar o reino para ser cada vez mais distante de Deus. E o profeta quer trazer o reino de volta para Deus. Então a influência dos profetas é absurda, é extraordinária. São os profetas que são levantados por Deus para reformar a igreja. Então, exemplo é a época de Elias. A igreja no Reino do Norte eram 7.000 pessoas e Elias vai lá pregando e a igreja é reformada. Até que chegou um ponto, continuando a nossa... Estou contando a história aqui do Antigo Testamento, né? Até que chegou um ponto em que o povo foi tão desobediente que Deus resolveu fazer o seguinte. O reino estava dividido entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Deus destruiu completamente o Reino do Norte. Os assírios invadiram, levaram, ninguém sabe para onde eles foram. Certo? Destruíram. O Reino do Sul continuou, até que o Reino do Sul foi desobediente também. Aí Deus pegou e levou os nobres do Reino do Sul para o exílio na Babilônia. Por quê que aquilo aconteceu? Por causa da desobediência. Aí eles vão voltar da Babilônia. E quando eles voltam da Babilônia, o que acontece? Eles voltam bem, fiéis a Deus como nunca antes. Não! Eles voltaram, tinham se casado com gente que era ímpia, eles não queriam saber de Deus. Aí acontece o quê? Esdras. Deus levanta uma outra pessoa, Esdras. Aí Neemias 8 é um texto muito bonito. Esdras abriu o livro da lei e ele começa a ler o livro da lei. Aí quando ele acaba, o povo todo ergueu as mãos e respondeu amém e amém. Eles adoraram a Deus, prostraram o rosto em terra. E aí começaram a fazer o quê? Chorar. O povo começou a chorar. O povo não parava de chorar. Eles estavam chorando por quê? De arrependimento. Porque eles sabiam que eles tinham feito muita coisa errada. Eles tinham feito muita coisa errada. E pela leitura da palavra, pela pregação de Esdras, o que aconteceu? Uma outra reforma aconteceu. Deus reformou a igreja para a igreja voltar a ser do jeito que era antes. Voltar para o livro, voltar para a lei, voltar para a palavra de Deus, voltar para a Bíblia. E aí, problema resolvido, certo? Nunca mais a igreja foi infiel a Deus e foram todos felizes para sempre, certo? Não. Engraçado que pelos olhos humanos, acho que Deus tem modo, a coisa está se deteriorando, mas Deus não existe. A coisa vai se deteriorando, a igreja vai se amoldando ao mundo e Deus, de tempos em tempos, levanta alguém, vai lá e prega, traz essas pessoas de volta. Vai lá e prega, traz as pessoas de volta. A leitura da lei causou uma comoção ao povo, uma reforma da igreja estava em andamento, mas os anos passaram e a igreja se corrompeu de novo. E essa corrupção da igreja depois de Esdras foi dupla. Antes a corrupção era muito mais por influências externas. Depois de Esdras teve uma corrupção dupla, tanto por influências externas, mas por tradições internas. Eles começaram a juntar tradições e tradições e tradições. Chegou um momento que a igreja estava dividida em duas denominações. Mais ou menos, né? É só para
ter uma comparação aqui, os saduceus e os fariseus. E qual dos dois estava certo? Ninguém, estava todo mundo errado. E aí, isso é o período interbíblico. Os gregos vão dominar Israel, depois dos gregos os romanos vão dominar Israel. E quando os romanos dominam Israel, Israel perde um rei. Israel não tem rei. Quem é o rei de Israel? Não tem. O reino de Deus existia? Porque o reino de Deus existia. Mas nessa época o reino de Deus era idêntico ao reino de Israel. Embora Cristo fosse rei, havia um rei sobre Israel? Não. Eles estavam subordinados ao Império Romano. O reino de Deus existia, Cristo era rei. Mas o rei físico sobre o reino de Israel não existia. O reino de Deus tinha desaparecido, no sentido de que ser idêntico ao reino de Israel. Claro que Cristo continuou sendo rei. Então o que a gente tem durante todo esse período, do Sinai até João Batista, é o que eu estou chamando de período nacional. Nessa época a igreja era idêntica ao reino de Deus? Não, eram organizações separadas. A organização da igreja tinha os sacerdotes, os profetas. A organização do reino de Deus era outra, tinha uma outra administração, certo? O rei era o chefe do reino de Deus, do reino de Israel, que era o reino de Deus. O chefe da igreja, quem era? O sumo sacerdote. E o chefe do reino de Deus, do reino de Israel, quem era? Era o rei de Israel. Então, por exemplo, na época de Davi, a gente tinha o sumo sacerdote Zadok e o rei Davi. São chefes diferentes, são organizações diferentes, estruturas diferentes. Mas quem era o sacerdote dos sacerdotes? Cristo. Zadok já estava subordinado a Cristo. Eles precisavam da intercessão de Cristo, como a gente. Quem era o rei dos reis? Cristo. Mas aquele rei físico e aquele sacerdote físico humano eram símbolos, sombras do rei espiritual, do sacerdote espiritual, que é Cristo. Está claro isso? Porque eles estavam no Antigo Testamento, uma época de símbolos e sombras. E aí, então, eu falei que o Antigo Testamento termina no período interbíblico em que o povo estava afastado de Deus de novo, tanto por influências externas como por tradições internas. E aí o que acontece? Deus faz uma coisa totalmente diferente, que ele nunca tinha feito antes. Não, ele faz a mesma coisa que ele sempre tinha feito antes. O quê? Ele manda um profeta. E o profeta vai lá, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Quem é essa voz? 400 anos, mais ou menos. João Batista. Quem é essa voz? João Batista. Deus manda um outro profeta. Agora, esse profeta vai trazer o povo de volta ao reino de... aquilo que eles sempre deviam ter sido. O que eles fazem com João? O que a liderança da igreja na época, do reino de Deus na época, faz com João? Mata João. E aí depois de João vem o maior de todos os profetas, para realizar a maior de todas as reformas. Nessa época, então, o que eu falei? O reino de Deus era idêntico ao reino de Israel, mas não tinha rei em Israel. Então as pessoas, aos olhos das pessoas, o reino de Deus tinha desaparecido. As pessoas estavam esperando, quando é que vai voltar o reino de Deus? Quando é que o reino de Deus vai chegar de novo? Quando é que a gente vai ter um rei de novo? E é justamente para responder a essa ansiedade que Jesus vem. Não é isso? Não é essa a pregação de Jesus? Olha aí. Depois que João foi preso, está aqui, ó, Marcos 1,14. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O que ele disse? O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Creiam no Evangelho. O reino de Deus chegou. Vocês estavam esperando o reino de Deus voltar. O reino de Deus idêntico ao reino de Israel. Eles achavam que era assim que ia ser. E estavam esperando o reino de Deus voltar. E Jesus disse, olha, está aqui. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está perto de vocês. Nós voltarmos ao reino de Deus. Obrigado. O reino de Deus voltar porque é voltar à vista humana.
Porque à vista humana, eles esperavam, nessa época o reino de Deus era idêntico ao reino de Israel. Não tinha rei em Israel. Então para eles, à vista humana, parecia que não tinha mais reino de Deus. Então Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus vai chegar. Chegou. Está aqui o rei. Está aqui quem é maior que Davi. Está aqui quem é maior que Abraão. Ou seja, ele é o patriarca, ele é o rei. Certo? Está aqui quem é maior que Deus. Sempre voltando. Ele diz, Mateus 5, não pensem que eu vim revogar a lei. Eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir. Eu vim fazer aquilo que devia ter sido sempre feito. E aí vem um texto, irmãos, que é fundamental. Eu podia não ter falado nada hoje. Nesse texto é quando Jesus conta a mesma história que eu estou contando. Jesus está contando a mesma história que eu acabei de contar para os irmãos. Só que ele faz isso na forma de uma parábola. O texto está inteiro aí. Eu vou ler para os irmãos. Jesus lhes disse, digo a verdade. Ele está falando com os saduceus e os fariseus. Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Por quê? Porque João veio para mostrar o caminho da justiça. E vocês não creram neles. Os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Creram em quem? Em João, que estava pregando a mensagem de Deus. Deus está reformando a igreja por meio de João. Publicanos e prostitutas estão indo atrás de João. Os saduceus, os fariseus não querem. Deixaram para lá. O texto continua. Isso aqui é a continuação, tá? Esse aqui é o versículo 32, aqui é o 33. Continuação do texto, sem pular. Agora ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Certo? Ele plantou, uma vinha é uma fazenda de uvas, de parreiros. Certo? Ele plantou uma vinha. Ele colocou uma cerca ao redor da vinha, cavou um tanque para prensar as uvas, construiu uma torre. Ele cuidou bem da vinha. Ele fez tudo que o dono da terra fez tudo que devia fazer. Quem é o dono da terra? Quem é o proprietário de terra nessa parábola? Deus. O dono, quem é o dono da igreja? Cristo. Ele é o Senhor, o dono. Quem é a vinha? Aliás, o dono aí é Deus Pai, porque daqui a pouco vai ficar claro por que eu estou falando isso. O dono a gente dentro da Trindade tem que diferenciar. O dono é Deus Pai. Ele vai colocar uma cerca ao redor da vinha. O que é isso? Deus está cuidando da igreja. Deus está cuidando do mundo. Colocando tudo que o mundo precisa, tudo que a igreja precisa. Depois, o que Deus fez? Ele arrendou a vinha a alguns lavradores. E foi fazendo uma viagem. O que é isso? Isso foi quando? No período dos reis. Por quê? Porque na época de Moisés e de Samuel, eles viviam uma teocracia. O governante da igreja, ele não era o mesmo chefe. Desculpa. O sumo sacerdote não era o mesmo chefe político da igreja. Mas o chefe político da igreja era um profeta. Desculpa, o chefe político do reino de Deus era um profeta. Certo? Então tem Moisés, que era um profeta, Samuel era um profeta. Mas aí, quando o povo pede um rei, o que Deus diz para Samuel? Samuel, não fica triste, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Então a partir de agora, eles vão ter um rei que não é mais um profeta. Certo? E aí vem Saul, Davi, toda a linhagem de Davi. São reis, nenhum deles é profeta. Antes o rei, né, Moisés como se fosse o rei, era um profeta. Então, Deus arrendou a vinha a alguns lavradores. Deu reis, deu governantes políticos para cuidar do reino de Deus, diferente dos profetas. Aproximando-se a época da colheita, o que o dono da vinha fez? Ele enviou seus servos aos lavradores. Quem são os servos? Os profetas. Para receber os frutos que lhe pertenciam. Para ver, eles estão obedecendo a lei? Eles estão fazendo o que eu mandei? E Deus manda o profeta para chegar lá e dizer, vamos ver se eles estão obedecendo a lei. Quem são os lavradores? São os governantes políticos do reino de Israel. Eles fazem o que com os profetas? Agarraram os profetas. Um eles espancaram, outro eles mataram, outros eles apedrejaram. Isso aqui é Mateus 21. Lá em Mateus 24, Jesus vai dizer que foi isso que Jerusalém fez com os profetas.
Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Cada profeta, Abel era um profeta. O que o Caim fez? Matou. Certo? Vem outro profeta. O que o povo faz? Mata, espanca. Isaías, Jeremias, todos eles. Jeremias, então, sofreu que não acabou mais. Jogado no poço, tudo. Zacarias depois vai ser morto, cortado no meio. Cortaram o corpo de Zacarias. Então os profetas vêm e cada um deles. João Batista foi decapitado. Cada um dos profetas que vem, os governantes políticos fazem o quê? Um eles matam, outro eles espancam, outro eles apedrejam. Então, o que o proprietário da vinha fez? Enviou-lhes servos em maior número. Mandou cada vez mais profetas. Antes tinha poucos profetas, aí Deus começa a mandar um monte de profeta. E o que acontece? Os lavradores tratam todos os profetas da mesma forma. Como? Matando os profetas. Os governantes políticos do reino de Deus tratam os profetas dessa forma, matando, espancando, apedrejando. Elias, Eliseu, todos perseguidos. Todos perseguidos. Que eu falei, né? Quando você tem um rei bom e um profeta, o rei é amigo do profeta. Ezequias, Isaías, Josias e Jeremias. Você tem esses pares. Mas quando você tem um rei mau, vem o profeta, o rei quer matar o profeta. Ele quer acabar com o profeta. Lembra da profecia de Micaías? Não tem nenhum outro profeta aí? Não, tem um, mas ele sempre profetiza coisa ruim para mim. Certo? É isso. O rei odiava aquele profeta. Ele só profetiza coisa que é contrária para mim. Por último, isso é a continuação da história, tá? Aliás, aqui não é 36 não, que deve ser 34, porque aqui é o 35. Antes, quando está no escrito assim, que Cristo falou que as prostitutas e Os publicanos. Antes de vocês, tem que dizer assim, eles entenderam a mensagem. Exato. Jesus está dizendo que os publicanos e as prostitutas tinham entendido a mensagem e já tinham entrado no reino de Deus, nessa nova forma de reino de Deus. Enquanto que os governantes do povo, os saduceus, os fariseus, estavam esperando um rei militar na forma antiga, que era o reino de Deus, e não entraram no reino de Deus. Então os publicanos e as prostitutas tinham entrado antes. Por quê? Porque os governantes políticos continuavam tentando fazer a mesma coisa que esses lavradores, matando cada um dos profetas. O texto continua. Por último, o dono da vinha enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Eu vou mandar o meu filho. Aí por isso que eu diferenciei na Trindade, né? Deus Pai é o dono e agora ele vai mandar o filho. O filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Porque quando vem o filho, quem é o filho do dono da vinha? É Cristo. Se ele é o herdeiro, ele é o rei. Aquele rei que a gente está esperando é ele. E se ele é o rei, e eu sou um governante político, se eu deixar esse rei tomar conta do povo, eu vou perder o meu lugar. Certo? Então os governantes políticos ficaram assustados. O rei veio. É uma ameaça ao meu poder político. Assim como todos os outros servos, os outros profetas, vem o maior de todos os profetas, que é o próprio filho. E é o herdeiro. Ele não apenas é filho, mas ele é o herdeiro do dono. Então o que é que os lavradores fizeram? Assim, eles o agarraram o filho, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, aí Jesus pergunta para os saduceus e fariseus: quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? O que o dono da vinha devia fazer com esses governantes políticos? Aí eles mesmos respondem: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Isso foram os saduceus e os fariseus que responderam. Quando ele vier, ele vai matar esses lavradores. O texto continua. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Portanto eu digo, olha o que ele diz: o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Foi isso que eles disseram, né? Que
arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte. Jesus diz exatamente isso. Eu vou arrendar a vinha a outro. O reino de Deus vai ser tirado de vocês. Então o reino de Deus já existia? Já. Porque ele vai ser tirado, então se vai ser tirado é algo que já existe. O reino de Deus vai ser tirado de vocês, vai ser dado a um outro povo que dê frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ele está falando dele, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Aí olha como termina o texto. Aí Jesus acabou de falar, agora o narrador. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, eles se arrependeram, choraram e se colocaram diante dele. É isso? Não. Compreenderam que ele estava falando a respeito deles. E aí eles fizeram o quê? Procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, porque as multidões consideravam Jesus um profeta. Aconteceu exatamente o que Jesus está falando aqui, ó. Eles disseram, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Qual é a sua herança? O povo. Se a gente matar Jesus, a multidão vai voltar para a gente. Mas a multidão está seguindo ele. Vamos matá-lo. Jesus acabou de dizer que ia acontecer isso. Eles entenderam que aquilo era a respeito deles. E eles fizeram exatamente o que Jesus disse que eles iam fazer. Exatamente. Essa história que Jesus contou é exatamente a história que eu acabei de contar. Não foi isso que eu acabei de contar? Toda a história do Antigo Testamento? A igreja se desvia, Deus manda um profeta, o profeta reforma a igreja volta. O profeta morre, a igreja se desvia. Deus manda outra, a igreja volta. O profeta morre, a igreja se desvia. A igreja está nessa dança. E essa dança está aí resumida de maneira muito bonita, na minha opinião, nessa parábola de Jesus. Ali no final, mas tinham medo das multidões, pois elas consideravam profetas. Quer dizer, os profetas eram considerados, vamos dizer assim, pelo povo, mas se o rei não gostasse dele, mandava matar ele. Não. Isso aqui não está falando de todos os profetas anteriores, não. Está falando de Jesus. As multidões consideravam Jesus um profeta. Então os fariseus e os saduceus pensaram o seguinte: se a gente prender ele agora, tem um monte de gente aqui. A multidão vai se voltar contra nós. Vamos esperar, vamos fazer um plano para a gente prender ele na encolha. Porque aí as multidões não vão se voltar contra nós, certo? Eles não queriam o problema com as multidões, porque as multidões consideravam Jesus um profeta. Essa questão do reino de Deus, né? Jesus diz, né? O reino de Deus está próximo, né? Então, tem muitas pessoas que acham que a igreja começa aí, né? Pois é. E na verdade, quando Jesus está falando, e é exatamente esse versículo que eu destaquei aqui, 21:43. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês, será dado a um povo que dê os frutos do reino. Tem gente que está esperando o reino de Deus no futuro. Tem gente que acha que o reino de Deus começou no Pentecostes, mas na verdade o reino de Deus começou quando? No Éden, quando a igreja começou. O reino de Deus já existia nessa época, e Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus vai ser tirado desse povo e vai ser dado a outros povos que vão dar fruto. O que ele está dizendo? O que isso significa? Que no Novo Testamento o reino de Deus deixou de ser idêntico ao reino de Israel. Até então o reino de Deus e o reino de Israel eram a mesma coisa. Agora Deus está dizendo, olha, vamos separar essas coisas. Na verdade, o reino de Deus, o reino de Israel e a etnia israelita, o sangue israelita, eram a mesma coisa. Agora Deus está dizendo, olha, eu vou separar essas coisas. O reino de Deus não vai ser mais idêntico ao reino de Israel. O reino de Deus foi tirado daquele povo, daquela etnia, e foi dado a outros povos, outras etnias. Eu que não sou descendente de judeu, pelo menos não que eu saiba, sou parte do reino de Deus hoje, diferente do que era antes, tá certo? Então, depois da morte de João Batista, quando veio Jesus, então Cristo, de uma certa reforma, também reformou. Cristo fez a maior de todas as reformas. A reforma que transformou o Antigo Testamento no Novo. Novamente, igual que eu falei sobre Moisés, teve elementos novos na reforma de Cristo? Teve. Certo? Aliás, está aqui. Os sacramentos foram mudados. Antes eles tinham sacramentos com sangue, circuncisão, sacrifícios. Agora a gente tem sacramentos sem sangue, batismo e ceia. Os sacramentos mudaram. O reino de Deus mudou. Porque antes o reino de Deus era idêntico ao reino de Israel. Então ele estava restrito àquele pedaço de terra.
entre o Eufrates e o Grande Mar, aquele pedaço lá. Agora o reino de Deus está espalhado pelo mundo inteiro. Existe reino de Deus no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Austrália, sei lá. Antes... Acho que é o maior período de número de crente, chegou a 7 mil na época de Elias, mas depois agora tem muita mais gente, tem milhões e milhões de pessoas no reino de Deus. No Antigo Testamento, o reino de Israel tinha um rei e a igreja tinha um sumo sacerdote. E esse rei e esse sumo sacerdote eram símbolos e sombras do verdadeiro rei e do verdadeiro sumo sacerdote, que é Cristo. No Novo Testamento, a gente saiu dessa época de símbolos e sombras. Então, o reino de Deus hoje está espalhado pelo mundo inteiro, mas a gente não tem um rei central. O próprio Cristo é o rei, a gente não precisa mais do símbolo e da sombra. E a gente não tem um sumo sacerdote central. O próprio Cristo é o sacerdote, como era antes, né? Mas a gente não tem mais o símbolo e a sombra. Então, o único chefe e cabeça do reino de Deus e da igreja é Cristo. A igreja também está espalhada. E onde a igreja vai, o reino de Deus chega. À medida que a igreja chega num lugar e resolve pregar o evangelho, o reino de Deus chega ali. Foi isso que Jesus disse. Eu dou a você a chave do reino de Deus. Se você resolver chegar num lugar e pregar o evangelho ali, você está abrindo a porta do reino de Deus, para que o reino de Deus chegue naquele lugar. Se você resolver não ir para aquele lugar, ir para outro, você fechou a porta do reino de Deus. O reino de Deus não está chegando naquele lugar. E a igreja continua hoje, assim como no Antigo Testamento, a batalhar contra o quê? Contra influências internas e externas que ameaçam a sua fidelidade a Cristo. À medida que a igreja dá ouvidos às tradições, à medida que a igreja dá ouvidos e se amolda ao padrão do mundo, o que é que a igreja faz hoje? Uma coisa diferente, que nunca aconteceu antes. Não, a mesma coisa que a igreja sempre fez o tempo todo. A igreja sempre se adapta ao mundo. E o que precisa? Uma reforma. Certo? Então o que a gente aprende de toda essa história? Primeiro, que a igreja sempre existiu. E o reino de Deus. Segundo, que a igreja e o reino de Deus sempre estiveram ameaçados. Nunca foi uma existência pacífica e tranquila. Certo? O mundo sempre ameaça a igreja e o reino de Deus. Terceiro que a gente aprendeu, que uma coisa muito ruim acontece quando o quê? Quando a igreja se deixa influenciar pelo mundo. Quando a igreja se deixa moldar pelo mundo, se afasta de Deus. E quando isso aconteceu, sempre que a igreja se amolda ao mundo, Deus é teimoso. Deus vai lá e manda um servo, um profeta, para dizer o quê? Olha, vamos voltar. Vamos voltar ao primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras. Vamos voltar ao que a gente nunca devia ter deixado de ser. Então, irmãos, o que é uma reforma? As reformas foram esses momentos na história da igreja em que Deus, de várias formas, pegou a igreja e trouxe ela de volta ao jeito que ela devia ser. Isso é a reforma. A reforma protestante, 1517, 31 de outubro de 1517, faz 500 anos depois de amanhã, a reforma protestante foi um evento único? Foi uma coisa extraordinária que nunca tinha acontecido antes, nunca vai acontecer depois? Não, foi só mais um exemplo de mais uma dessas vezes em que Deus manda pessoas para trazer a igreja de volta ao que nunca devia ter deixado de ser. Certo? Mais uma vez em que Deus reformou a igreja. Como Deus reformou lá com Enos, com Noé, com... Depois de Noé, qual que eu falei? Abraão, depois Jacó, depois os que eu citei, né? Teve outros, mas os que eu citei aqui, Moisés, Davi. Várias reformas antes, várias reformas hoje, várias reformas ainda estão por vir. Então o que significa a palavra reforma quando a gente fala de reforma protestante? Isso é uma coisa que muita gente entende errado. Porque a nossa ideia de reforma é a ideia de adaptação, de mudança, certo? A pessoa diz, a minha esposa está grávida, eu preciso reformar a minha casa para acrescentar um quarto. Ou seja, eu vou mudar a estrutura da casa. Mas não é isso que a palavra reforma quer dizer quando a gente fala de reforma protestante. Não é uma mudança, não é uma adaptação às novas condições. Não, reforma é um
retorno, é uma restauração. Uma volta ao original. Nunca é, eu vou mudar para me adaptar às novas condições. Mas eu vou mudar para voltar ao que eu nunca devia ter deixado de ser. Agora o governo tem, por exemplo, aquele projeto de restauração das igrejas das cidades históricas de Minas Gerais. Já viu? Que eles estão indo lá nas igrejas das cidades históricas, aí eles pegam aquelas estátuas, aquelas coisas, são obras de arte lá, e eles estão reformando, pintando de novo. Quando aquele cara está reformando aquela obra de arte, o que ele quer? Vou pintar isso aqui de cores novas e modernas para ficar mais atrativo ao público de hoje. Não. Ele quer pintar com aquela tinta, daquela cor que era quando Aleijadinho, sei lá, fez aquela estátua. Ele quer voltar ao original. Isso é reforma. Reforma não é pegar a igreja e transformar ela para ela ficar mais jovem, mais adaptada às pessoas, para a igreja ficar online. Vamos fazer a igreja isso, vamos fazer... Não. Seria uma restauração. Reforma é uma restauração. É um retorno. É voltar para as cores, para a estrutura, para o jeito que era antes. Antes. Sempre voltar ao que era antes. Sempre voltar. Voltar ao que Deus estabeleceu. A ideia é sempre voltar à palavra, voltar à lei, voltar ao que é que Deus quer que eu faça, como Deus quer que eu me comporte, como Deus quer que seja o culto, como Deus quer que seja a vida. Isso a gente vai voltar. Em certo sentido, quando Cristo fala na igreja, voltar ao primeiro amor, é isso. É isso, é voltar ao primeiro amor, voltar à lei, voltar à prática das primeiras obras. Depois ele diz o que significa o primeiro amor. A prática das primeiras obras. É voltar à lei, voltar ao mandamento. A lei é o testemunho. Vamos voltar ao que Deus queria. Exato. A coisa real é parar de viver do jeito que você quer viver, parar de tentar agradar o mundo para atrair pessoas e voltar a fazer aquilo que você tem que fazer. Deus traz as pessoas. A gente volta a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E hoje, irmãos, qual a aplicação disso tudo para hoje? Muito simples, porque não é nada diferente daquilo que sempre aconteceu. Por quê? Porque hoje, como 500 anos atrás, como há 1000 anos atrás, como há 2000, 3000, 5000 anos atrás, o que acontece com a igreja? A igreja sempre acaba se corrompendo. De tempos em tempos a gente precisa voltar à prática das primeiras obras. Grandes ou pequenas, a gente sempre precisa de reformas. Como disse lá o Vétius, né? Ecclesia reformata et semper reformanda est. A igreja é reformada e que está sempre se reformando. Não é que a igreja está sempre se adaptando aos novos tempos. Isso aqui ele disse 100 anos depois da reforma protestante. 100 anos depois ele disse, olha, a gente já se corrompeu. A gente precisa voltar ao que era antes. Foi na controvérsia entre os calvinistas e os arminianos na igreja da Holanda. E ele disse isso, a gente já se corrompeu. A gente precisa voltar à Bíblia, voltar ao que era antes. A igreja reformada precisa estar sempre se reformando. Não quer dizer sempre se adaptando às novas condições. Não. Sempre deixando de se adaptar, sempre voltando. Foi essa a mensagem de Paulo, por exemplo. Eu não botei aqui, mas todo mundo conhece. Paulo a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado. Porque se você não tiver cuidado, você mesmo e a doutrina vão se corromper. Paulo disse também aos presbíteros da igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20, ele diz o seguinte, tomem cuidado, porque dentre vocês mesmos vão surgir lobos devoradores. Tenham cuidado, voltem. Paulo disse também aos Romanos capítulo 12. O que diz Romanos capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que, o quê? Não vos conformeis, na verdade, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo. Não tomem a forma do mundo. A tendência da igreja, a tendência das pessoas é sempre tomar a forma do mundo. Mas não se conformem na forma do mundo. Mas renovem-se. E não é um renovo de uma coisa nova, é renovar a mente.
Para quê? Para voltar a fazer aquilo que eu sempre devia ter feito, que eu nunca devia ter parado de fazer. Essa é a aplicação da reforma hoje. Que hoje a gente faça mais uma reforma. É como eu falei, grandes ou pequenas. Às vezes essas reformas acontecem de um jeito grande, extraordinário, certo? Na época de Noé, Deus destruiu o mundo, salvou só a família de Noé. Na época dos reformadores, Lutero, Calvino, Deus sacudiu a Europa para voltar. Talvez Deus levante outra pessoa assim hoje, mas mesmo que Ele não levante, uma coisa precisa acontecer. Pequenas reformas precisam sempre acontecer em cada congregação, em cada família. Cada chefe de família tem que dizer como Jacó, no texto que a gente leu. Gente, larga esses ídolos, toma um banho, vamos voltar ao Deus que a gente serve. Cada chefe de família. Se cada chefe de família, cada chefe de congregação disser isso, a gente começa a ver uma reforma hoje também. Essa é a minha esperança. Deus abençoe. Que Ele nos conduza a mais uma reforma. A gente voltar ao primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras, voltar à Bíblia, voltar à lei, voltar a fazer o que Deus quer que a gente faça. Então, essa foi a aula sobre reforma e o reino de Deus. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, divulga o vídeo, compartilha com as outras pessoas, porque isso é muito importante para a divulgação do nosso trabalho aqui no canal. Tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe.